Olá, boa tarde a todos, ou bom dia, dependendo de que sítio nos estão a ver. Hoje temos uma convidada especial de um país que ainda não foi muito falado nesta rubrica, que já passou também por outros países, portanto, hoje temos aqui uma convidada que nos vai ter muito para, para nos contar, que é a Luísa. Luísa, muito obrigada por teres aceito este convite. A Luísa é natural de Matosinhos, neste momento vive na Bélgica. A sua aventura da imigração já começou através do mestrado na Suécia, que também já nos vai contar um bocadinho. Atualmente, e penso que foi o que a trouxe até à Bélgica, é jornalista freelancer. Já vive fora desde 2024. O objetivo, como referi, era tirar o mestrado e então acabou por ir para Leuven, espero ter dito bem, uma cidade na Bélgica, e é onde se encontra até agora. Portanto, Luísa, vou-te deixar falar, dizer como é que chegaste até ao país onde estás Uhum. e deixar que te apresentes. Obrigada, Luísa. Obrigada. Bom, sou a Luísa, sou jornalista, trabalhei na SIC, na redação de Lisboa, e trabalhei lá durante alguns anos e houve uma fase da minha vida em que pensei, ok, para tirar um mestrado, acho que agora é o momento. E numa viagem de trabalho tinha estado na Suécia, já estava a trabalhar um bocadinho as questões da sustentabilidade, numa série, e portanto olhei assim à minha volta, era um dia de verão na Suécia, na ilha de Gotland, e eu disse, deve haver, se há país onde pode haver um mestrado que trate das coisas sobre as quais eu tenho vindo a pensar, deve ser a Suécia. E depois, pronto, envolveu muitas madrugadas à procura de cursos, de opções, de bolsas, para onde é que eu posso ir, inscrever-me em muitas newsletters de muitas universidades. Na altura também ainda estávamos um bocadinho assim, mais fechados na pandemia, portanto muitas das feiras de ensino superior estavam a decorrer online, e isso permitiu-me, através de envolver-me nesta pesquisa de uma forma um bocadinho, se calhar, diferente do que fora da pandemia teria acontecido. Portanto, mais oportunidades estavam a vir até a mim através do meu telefone e do meu computador, e portanto encontrei este mestrado na Suécia que encaixava que nem uma luva nas coisas que eu estava à procura, todas as cadeiras me entusiasmavam, e depois com esta grande vantagem, que enquanto cidadã da União Europeia, eu não paguei propinas na Suécia para estudar lá, para tirar lá o mestrado, e acredito que acontecesse o mesmo com a licenciatura, se não estou enganada, e portanto para mim foi um no-brainer praticamente, porque foi mesmo, ok, tenho de ir. Então candidatei-me. No primeiro ano que me tentei candidatar, o mestrado era muito recente e tiveram muitas candidaturas e acabaram por fechar mais cedo, e então quando eu acabei de reunir todos os papéis, bati com o nariz na porta, vamos dizer assim. E depois, com a pandemia, ainda estava tudo muito incerto. Obviamente que o meu trabalho como jornalista durante a pandemia foi um bocadinho diferente. Para muitas pessoas foi uma fase de algum resguardo e de algum tempo para pensar, e acho que enquanto jornalista de televisão, pelo menos, envolveu estar constantemente no mundo, e eu fui trabalhar todos os dias. Portanto, todos os dias ia de carro, passava por 2 postos policiais, era assim uma coisa, foi uma altura assim, overwhelming, não é? Senti-me completamente assoberbada, e quando terminei, para pensar, espera aí, eu queria fazer o mestrado, entretanto não consegui, entretanto aconteceu isto tudo, deixa-me tentar mais uma vez, e foi neste tentar mais uma vez que acabei por entrar. E então, quando eu recebi o convite para ir, candidatei-me, recebi o convite, não estava obrigada a nada, mas foi, se eu não der este salto agora, se calhar já não vou dar. E portanto, para mim foi importante que os astros se alinhassem desta forma, não só o procurar, mas também depois encontrar uma situação que monetariamente era interessante. Encontramos também uma casa
eu mudei-me com o meu namorado, que também é importante dizer, ele não era estudante, e isto às vezes muda um bocadinho, porque nós mudamos como estudantes internacionais, mas já entrávamos num esquema de moving in with family, como eles chamam, não é? De te mudares com a família, e portanto havia coisas. Eu, se quisesse candidatar-me a uma residência universitária, não podia, porque vou com outra pessoa. Já Se estava a trabalhar. estudantes, podíamos mudar para um estúdio os dois, mas como um é estudante e o outro não é, pronto, há algumas partes da vida de estudante que ficam um bocadinho, acabam por ser um bocadinho diferentes, mas completamente execuível. A nossa situação, nós em Lisboa não estávamos a viver juntos, e o que sentíamos era que para dar o passo de vivermos juntos, o preço que íamos pagar por um sítio para vivermos juntos em Lisboa, nos arredores, ou o preço que acabámos a pagar nesta cidade na Suécia, no sul da Suécia, em Jönköping, acabou por compensar, o que é um bocadinho esquisito. Bom, pode não ser esquisito, porque não estamos a falar de Estocolmo, não é? Estamos a falar de uma cidade mais pequena, no sul, portanto, comparar Lisboa e Jönköping não será certamente muito justo, mas sim, encontramos um bom apartamento e fomos muito felizes naquele ano lá, sim, sem dúvida. Depois, Ótimo. acabei aqui em Leuven porque com um mestrado de 2 anos, eu podia fazer 1 ano ou 2 anos, com um mestrado de 2 anos, uma das portas que se abria era a possibilidade de fazer Erasmus, e também com acesso à bolsa de Erasmus, e portanto ficarmos mais perto do centro das instituições europeias, que para nós enquanto jornalistas obviamente seduz bastante, e portanto sim, ok, tivemos um ano incrível na Suécia e vamos dar mais um passo, vamos tentar agora noutro sítio, e foi assim que acabei aqui em Leuven. Pois, e ficaram até agora, é verdade. Sim, Ok. agora eu já estou no segundo semestre do segundo ano, portanto neste momento no meu curso nós estamos 100% a escrever a tese. A supervisão com a orientadora que trabalha na Suécia é online, no meu caso, que também é uma espanhola, que também se mudou para estudar para a Suécia. É aqui uma certa ligação, uma certa comunidade dentro dos estudantes internacionais, e também é um aspecto interessante. E portanto, sim, já que demos há um investimento grande quando mudamos de cidade, especialmente quando não sou só eu, não é? Não sou só eu uma mochila, sou eu, o meu namorado, são as nossas coisas, que entretanto também tirámos das nossas casas em Lisboa, e portanto Claro. há um investimento que decidimos manter, tipo, fazer estes 6 meses se calhar não compensava tanto, fazer 1 ano já faz mais sentido, e portanto sim, encerramos o capítulo da Suécia, pelo menos para já, e estamos aqui num capítulo Bélgica. Claro, senão tinham que estar a mudar tudo outra vez para a Suécia, certo? Exato. E se calhar a longo prazo não é um sítio tão interessante para trabalhar enquanto jornalista, e portanto Ok. Fizeram as vossas escolhas muito com base nesta parte do jornalismo, e faz todo o sentido. Então, Luísa, como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta decisão de tu ires para fora? Mesmo a primeira vez, quando decidiste que simplesmente querias ir fazer um mestrado para fora? É curioso porque sempre me apoiaram imenso, nisso sou uma privilegiada completamente. Claro que eu já trabalhava num sítio muito bom, que é a SIC, que tinha eu estava a ter imensas oportunidades, mas de facto eu sentia que me faltava aqui qualquer coisa, e portanto acho que com as pessoas que eu tenho à minha volta, família e amigos, foi muito natural para eles verem que eu estava a procurar aqui de alguma coisa, e a decisão foi pensada e ponderada durante algum tempo, portanto também não levantava muitas suspeitas à minha. Claro. Foi, Ok. acabou por ser um percurso natural. É engraçado perguntar da família e dos amigos, porque uma das coisas que me fez decidir, se correr mal, já correu bem. Era mesmo o meu moto, era se correr mal, correu bem, porque tínhamos de tentar. Porque se ficássemos em Portugal ou na situação em que estávamos a pensar que vamos, mas pode correr mal, portanto se calhar é melhor não ir. Já íamos perder a oportunidade, já não íamos arriscar, já não íamos. E portanto, em ambos, era a minha primeira experiência a viver fora, não é a primeira experiência do meu namorado a viver fora, e portanto também mudar-me com este
com este apoio também é certamente diferente. É diferente, claro. Mas eu tinha um amigo que já tinha tentado 2 vezes em países e continentes diferentes, e olhar para o percurso deste meu amigo e eu não havia uma linha de pensamento no meu cérebro que entendesse estas tentativas dele como falhanço. E pelo contrário, eu era uma amiga muito orgulhosa por ele ter tentado e nem sempre as coisas terem corrido como ele queria, e ele ter voltado para Portugal e ter-se reorganizado, às vezes voltado a estudar, fazer uma formação, não sei o quê, e depois tentar outra vez. Outra vez, claro. Este meu amigo especificamente representa coragem, é o que ele representa, e portanto às vezes nós não fazemos coisas a pensar no que é que os outros podem pensar de nós, mas nós somos o nosso primeiro crítico, e portanto para mim foi mesmo unir as peças e pensar porque é que eu terei de ter medo que as pessoas à minha volta achem que eu estou a falhar, se eu não acho que os meus amigos falharam quando as coisas não correram sequer. Exato, claro. Portanto, tipo, eu até acho que é muito melhor que as coisas não tenham corrido bem no plano A, porque eles tentaram o plano B e o plano C, e para mim isso, eu olho para eles com admiração, e portanto, se correr mal, já correu bem. Tentámos, fomos e voltámos e está tudo bem. E acho que é esta visão que eu tenho da experiência de imigração, que acho que tem mesmo de me acompanhar, porque esta gestão das expectativas e do que é falhar e o que é um sucesso, para mim é fulcral para no final do dia, da semana, do mês, dos semestres, já que a minha vida, por causa da faculdade, um bocadinho acoplada aos semestres, sentir-me, ok, isto está a fazer sentido para mim agora. Se deixar de fazer, também havemos de... E está tudo bem, não é? E arranja a solução. A verdade é esta. Temos de encontrar uma nova rota e sim, e está tudo bem no final do dia. É verdade, é verdade. Os portugueses têm muito esta questão. Nós somos um povo de imigração desde sempre. Portanto, acho que faz todo o sentido teres essa mentalidade, e ainda bem que a tens, Luísa, porque nesta fase em que tu estás, em que te encontras, em que tanta coisa é volátil hoje em dia, faz todo o sentido teres isso bastante presente. E depois temos uma coisa fantástica, que a imigração tradicional, que não é com a qual eu se calhar cresci quando era mais nova, a ver os amigos dos meus pais imigrarem e tudo, mas ainda antes, a imigração as imagens ainda a preto e branco que víamos dos portugueses em Paris e tudo, nós agora já vivemos numa altura em que o ir e voltar é muito diferente, temos internet, podemos estar em contacto permanente, portanto já estamos a fazer uma imigração num ambiente muito mais privilegiado, claro, e que permite arriscar, porque, sei lá, nos anos 60 fazer esta mudança era arriscar muito mais do que agora, portanto este risco diminuiu consideravelmente. Temos a União Europeia, temos um cartão de cidadão que nos permite viajar livremente aqui à volta, e portanto fazia-me sentido aproveitar este privilégio todo, sim. E esta liberdade, exato. Então, e tu qual é que consideras que foi o momento-chave que te levou a sair de Portugal? Tu acabaste já por explicar que foram os estudos, mas também foi a vontade de explorar outras oportunidades, certo? Sim, foi também perceber que o ritmo de trabalho e da vida à minha volta encaminhava-se tudo para que daí a um ano eu não tinha a certeza que a minha vida ia ser melhor. E esta falta de certeza, em vários níveis, portanto, não estou a falar só monetário, estou a falar também de ânimo, de viver, de explorar e de tudo, e portanto, se eu não tenho certeza de que há um caminho ascendente aqui, se eu não estou a vê-lo, então vou procurá-lo. Acho que foi um bocadinho esse momento também de alguma necessidade de um resguardo, de precisar de tempo, porque eu acho que também, enquanto jornalista, obviamente o online já está presente desde que eu tirei a licenciatura, quando entrei na licenciatura em 2014, portanto já havia muita coisa, mas o que nós vimos acontecer nos últimos 10 anos no jornalismo, há de ter sido igual noutras áreas, mas o jornalismo é a área que eu conheço, nós vimos as coisas evoluírem de uma maneira abismal, e portanto houve ali uma fase de eu sentir que precisava um bocadinho de sair do comboio, mas se calhar agora preciso de me retirar e de ter tempo a pensar e de trabalhar em mim,
e portanto talvez pensar na minha vida daqui a um ano, ficando como estou, mostra-me um cenário, não quer dizer que ele se fosse, até podia ser muito surpreendida e portanto se calhar sim, Exato, claro, claro. se eu tivesse escolhido a minha vida dali a um ano podia de facto estar melhor, a minha perspectiva na altura era que não estava, e se daí a um ano a minha vida não estivesse melhor, tendo eu feito tomado esta decisão, pelo menos já ia ser um ano diferente, e portanto acho que é um bocadinho esta lógica, foi esta lógica quando a apliquei, não sei se houve um momento específico, mas acho que é o arco todo. Fez com que isto acontecesse. Exato. Ok, Luís. Então, tu agora estás em Leuven e gostarias, que eu já sei disto e tu vais lá chegar, de mudar-te eventualmente para Bruxelas, embora estejas relativamente perto. Tu sentes que a Bélgica oferece oportunidades para jovens na tua área ou há desafios que pouca gente fala e não é bem assim? Então, eu acho que a imigração aqui para Bruxelas está muito associada às instituições europeias e a tudo o que mexe, seja em grupos de lobby, seja em empresas que de alguma forma acabam por estar envolvidas neste processo, nestes processos europeus, seja com fundos, seja nos processos democráticos, seja pronto, no lobby também, lá está. Portanto, eu acho que Bruxelas, quando nós tomámos a decisão de eu me candidatar, portanto, eu candidatei-me a 2 sítios para fazer Erasmus e um deles era Leuven, precisamente pela proximidade a Bruxelas e, portanto, já com essa expectativa de que houvesse oportunidades enquanto jornalistas. Na Suécia, eu acabei por trabalhar como freelancer, o meu namorado também, e escreveu, escreveu bastante, bastante mais do que se calhar nós esperávamos, porque não é uma área de interesse assim tão grande, quando pensamos nos critérios editoriais que são aplicados à realidade portuguesa. Portanto, envolveu ali também muito trabalho e aqui há naturalmente mais oportunidades. Pela proximidade às instituições europeias, mas também por uma comunidade portuguesa maior. Não vou dizer mais ativa, porque a comunidade portuguesa na Suécia que nós conhecemos é muito ativa. Uma coisa da Suécia, um país gigante. Nós vivíamos no sul, para ir a Estocolmo às vezes eram 5 horas de viagem, fomos também ao norte, demorou um dia de viagem, portanto é mesmo um país grande. Com a população mais dispersa e, portanto, a comunidade existe, é ativa, se calhar pela proximidade geográfica, aqui certamente a comunidade é muito maior. E, portanto, com os critérios jornalísticos é natural que haja aqui mais oportunidades para nós. No meu caso, a porta de acesso foi aqui a universidade, em Leuven, e, portanto, isto seria como viver em Matosinhos e trabalhar no Porto. Portanto, até setembro não estamos a pensar em mudar de casa porque temos este contrato nesta casa aqui em Leuven e é um sítio, é bom, a cidade é pequenina, é pitoresca, muito associada também à vida académica e isso também traz desafios. E se calhar em Bruxelas o mercado de habitação é um bocadinho mais. Lá está, não está tão atrelado aos semestres e à mudança de semestre. É mais fácil chegar, exato. De alunos internacionais e de estudantes, mesmo belgas, que depois acabam por viver na cidade. E, portanto, sim, acredito que o futuro passe por Bruxelas, mas é muito confortável viver em Leuven e trabalhar em Bruxelas. Portanto, nesse sentido, pronto, é como se nós já vivêssemos em Bruxelas, sim. Exato, ok. As questões de segurança que surgem cada vez mais quando se fala em Bruxelas e, portanto, se calhar vai passar por lá, mas para já estamos muito felizes por ter este contrato em Leuven. E, portanto, ok, e uma coisa de cada vez, não é, Luísa? Uma coisa de cada vez. Sim, isso é sem dúvida um dos ensinamentos nesta vida que temos levado, sim, tem que ser uma coisa de cada vez, porque... Cada vez. Ok, Luísa. Então, e quais é que são? Eu soube, e tu acabaste por referir que já trabalhaste em Portugal, nomeadamente também na SIC, já uma grande, é uma grande empresa, vá, por assim dizer.
Quais é que são as principais diferenças entre a Bélgica e Portugal, a nível de trabalho? Um, e pronto, ainda não tenho experiência de trabalho na Bélgica, a trabalhar para uma empresa, não é? Portanto, em Lisboa eu era funcionária da SIC, estava nos quadros e trabalhava também como freelancer e aqui, entretanto, como estou estudante, tenho ainda a minha atividade fiscal em Portugal e, portanto, estou a trabalhar com clientes portugueses e, portanto, nesse sentido ainda não houve grande mudança. Claro que há diferenças a nível dos salários, isso eu acho que é bastante óbvio. Em termos de trabalho, eu enquanto uma diferença da qual eu posso falar, que é, eu fui estudante em Portugal, na licenciatura, e sou estudante aqui, e, portanto, os trabalhos em part-time, os flexi-jobs para estudantes, acho que aqui parece-me que há mais oportunidades nesse sentido e que o processo portanto, qualquer restaurante sabe que se contratar um estudante, paga, acho que é metade do salário é pago pelo estabelecimento e a outra metade é paga pelo Estado. E há também Muito boa. Uma redução ao nível dos impostos, no fundo, e portanto eu não sei fiscalmente explicar isto muito melhor, mas a verdade é que lembro-me de estudar no Porto ou mais tarde em Lisboa e não era comum para mim olhar para as montras das lojas e perceber que estavam a contratar estudantes. E aqui é muito comum. Portanto, aí acho que é, pegando no parâmetro que tenho em comum nos dois países, sim. Na Suécia, talvez mais difícil arranjar trabalho como estudante, não é tão... não procuram tão abertamente, cá também não têm tantas vagas, mas sabia de pessoas que trabalhavam enquanto estudavam, que não eram suecas, portanto, como estrangeiros. Não é tão comum, mas também acontece. Portanto, se alguém escolher qualquer uma destas cidades para estudar e a saber que vai ter que arranjar um trabalho, em Leuven certamente é muito fácil e em shopping o que eu sentia é que é possível. Se fosse necessário, era possível. O primeiro impacto quando pensamos na Suécia ou nos nórdicos é que são assim, tipo, são os países do futuro, são os sistemas do futuro, que lá os cidadãos são uma espécie superior e, portanto... Eu acho que nós portugueses temos essa ideia, sim. Está descrito na literatura, eu também aqui estudei um bocadinho, estudei bastante, tive uma cadeira muito específica sobre centro e leste da Europa, as questões da democracia nesta região, e também falámos sobre estas Europas internas, portanto, sobre o facto da União Europeia ser um sistema muito fragmentado e que, portanto, nas relações internacionais vai ter sempre dificuldade em ser um bloco, porque internamente há estas diferentes Europas e os nórdicos estão, se calhar, na escala da maior parte dos europeus, estão muito lá em cima. E depois, quando começamos a conhecer a cultura, se calhar começamos a pensar, ok, eles têm um excelente marketing e é isso. Portanto, E é só isso às vezes, não é? Às vezes mesmo quando falamos, por exemplo, em questão de sustentabilidade, eu estava a estudar sustentabilidade lá. Claro que há muitas coisas em que de facto estão muito à frente, mas muitas das coisas eu senti que é comunicação e é marketing e depois também é muito aspiracional e é muito positivo para a União Europeia para se reforçar que haja estes quase estágios democráticos aspiracionais para que os países continuem os países, as culturas queiram desenvolver-se desta ou de outra forma. Quer dizer, por exemplo, para não me alongar, eu gostei muito desta cadeira e o meu futuro trabalho felizmente também vai ter a ver com estas questões, mas esta ideia de o centro da Europa, não há um consenso sobre o que é o centro da Europa, porque todos querem reclamar esta ideia de centro, porque a partir do momento em que certo país ou certa cidade está no centro da Europa, quer dizer que há algo mais a leste. E como há algo mais a leste, há algo um bocadinho pior. E, portanto, nós já não estamos e o leste das escalas, já estamos aqui um bocadinho acima e já podemos olhar para os outros e ter esta aspiração a
E, portanto, e para todos, os nórdicos são assim uma espécie de um paraíso. Exato. O E, leste é que não é bem visto, pelo que eu estou a perceber, Luísa. mas por isso é que depois ninguém quer dizer que é de leste. Pois, Vamos sempre empurrando o leste um bocadinho mais para a direita, olhando para norte, exato. empurrando o leste um bocadinho para lá. Mas isto está descrito na literatura mesmo das relações internacionais e, portanto, é muito interessante porque nós, enquanto imigrantes e até enquanto estudantes europeus, estudantes internacionais e, no meu caso, da União Europeia, é interessante porque nós, na prática, no nosso dia-a-dia, nós conseguimos depois ver como estes ideais existem também na nossa mente, em nós enquanto cidadãos, mas depois também existem quando pensamos nos países e nas culturas, pronto, com conceitos mais teóricos. Depois temos uma imagem um bocado pré-concebida das coisas até conhecermos a realidade, que acredito que já tenhamos passado. Estavam certas, outras vezes são um bocadinho defraudadas, outras vezes são suplantadas, portanto, sim, mas este processo psicológico interessa-me muito e a minha tese também Vai faz passar por aí. este tema, sim. Ok, Luísa. Então, e do que é que tu gostas mais de trabalhar em freelancer e quais é que são as vantagens? Ok, como freelancer, sem dúvida a gestão dos meus horários e esta ideia de ok, se calhar vai haver sábados e domingos em que vou trabalhar e se calhar vai haver uma terça em que vou aceitar o convite para ir a um churrasco com os meus colegas. Claro. Não têm aulas agora na semana da Páscoa. Ok. Esta gestão dos horários é mais fácil. Há uma coisa que eu devo dizer que é, como eu tinha decidido tirar estes 2 anos para estudar, eu tenho trabalhado como freelancer, mas o volume de trabalho não me permite sustentar-me de todo. E, portanto, isso faz com que a minha experiência enquanto freelancer seja muito, muito privilegiada neste sentido. Até agora eu tenho decidido quando trabalho, quando não trabalho, porque já não estava a contar com isto como forma de rendimento. Acredito que, pronto, como tudo terá as suas vantagens e desvantagens. Para mim, neste momento, tem mais esta ideia de ser dona do meu tempo, dentro do expectável quando estamos a estudar também, a tempo inteiro, e o semestre aqui na KU Leuven foi muito exigente. Intenso. Eu não fui dona do meu tempo nestes meses. Aí não. Pois. Como freelancer fiz 0 euros nos meses em que estive a estudar aqui, porque era completamente impossível. Também foi uma fase em que surgiam menos oportunidades e, portanto, parece que as coisas também se conjugaram para que Exato, estava alinhado. 100% concentrada aqui a estudar no esquema belga e flamenco, que também Ok, exato. é típico quando comparado com o sueco. Portanto, sim, acho que esta ideia de ser dona do meu tempo, continuo a achar que é também uma vida muito precária e isso também não quero de todo dourar a pílula e, portanto, quis fazer também Mito. este esclarecimento, obviamente, porque quando é verdade, podemos tirar férias quando queremos, mas não vamos receber o subsídio de férias ou não vamos receber o subsídio de Natal e, portanto, há uma série de... Também há desvantagens. A moeda vai ter sempre as duas faces, não é? E, portanto, vai ter sempre aqui vai haver sempre uma dualidade que não... Falando de um, não podemos ignorar o outro, sim. Exato. No fundo, tu vais ter sempre que escolher o que é que tu preferes, não é? Já percebi que também és uma pessoa que gosta muito de desafios, portanto, isto pode ser uma boa. Acho que é uma versão que faz sentido na Luísa, jornalista freelancer. Ora, na Luísa de agora, obviamente não sei. Exato. Sim. Claro. Então, e como é que foi a tua chegada, primeiro à Suécia e depois à Bélgica, ao nível de cultura? Tu sentiste um choque cultural ou não foi assim nada de muito chocante? Eu vou aproveitar o choque cultural para baixar aqui a persiana, porque eu sinto que o sol... Força, Luísa, claro. E, portanto, para dizer que temos tido sorte com o tempo, quando nos mudamos. Este ano, o inverno que passámos na Suécia foi muito
tranquilo em relação ao que podia ter sido. E aqui, isto para dizer, estamos na Bélgica, assim o tempo é cinzento, mas tenho o sol a brilhar na cara. Ótimo. Baixar aqui. Mas está bom tempo, pelo menos hoje está bom tempo. Sim, sim, sim. E temos tido sorte, temos tido muita sorte, é verdade. O tempo, obviamente, acho que para pessoas que estavam a viver em Lisboa, não só é a primeira coisa que as pessoas perguntam na Suécia, tipo, mas que raio é que tu trocaste de Lisboa? Uma cidade da Suécia, não gostas de sol? Tens alguma alergia? Chocante, depois. Para Sim, eles. mas e é verdade, e estávamos a falar agora também deste trade-off, não é? Deste compromisso que vais ter sempre que fazer quando escolhes uma coisa ou outra, e quando saímos de Portugal também lá estávamos a perder o contacto com a família, com os amigos, se calhar a comida, que cada vez mais temos acesso em qualquer lado do mundo, mas pode não ser a mesma coisa, e o clima. Acho que estas coisas são super importantes quando eu penso em Portugal como o meu país de origem. Mas entretanto a família transforma-se, os amigos conseguimos perceber que com a internet e tudo, se calhar não vamos estar lá em todos os jantares, mas estamos presentes e vamos conseguindo receber visitas e voar. Tem esta coisa de assustador e fantástico que é as pessoas podem entrar, Facilidade. estão ao pé de nós no meio da Suécia e é fantástico, e portanto sinto que nestas coisas a comida também vamos conseguindo encontrar pontos, lá está, encontrar a comunidade portuguesa, encontrar o restaurante português, encontrar estas coisas todas, e pronto, o clima de facto para mim acho que era o que causava aqui mais choque. Foi engraçado porque nós só estivemos um ano na Suécia, e acredito que se calhar ao fim de 2, 3 o inverno de facto começa a ser tudo o que nos disseram que o inverno podia ser. Portanto, se calhar até desse choque conseguimos fugir ou proteger-nos um bocadinho. Ok, ótimo. Fizeram ali um desvio. Sim, mas de resto, na Suécia, um choque grande que eu também tenho que sublinhar foi a questão da comunidade. A ideia, se calhar, que também temos dos suecos é que são um povo fechado, e eu não senti nada disso. Claro que também, enquanto estudante internacional, também somos protegidos um bocadinho disso, porque, ok, se os suecos não quiserem falar connosco, vamos ter outras pessoas que estão a conhecer o país pela primeira vez e estão a ficar muitos a estudar a mesma coisa que nós e a ter os mesmos desafios académicos que nós, portanto, acaba por ser uma forma de imigração até bastante protegida nesse sentido, e que eu incentivo muito. Portanto, mas a verdade é que, sem querer, e já sei, nós não estávamos em Estocolmo, portanto, se calhar não estávamos numa cidade grande o suficiente para sentirmos este individualismo e este lufa-lufa de cada um cuida do seu umbigo e do seu dia-a-dia, que em cidades maiores seja mais comum. Nós em Jönköping encontramos uma comunidade também composta por suecos, estávamos também inseridos como voluntários numa traduz-se diretamente para a Casa da Cultura. Era um sítio que eles têm um café, servem algumas refeições ligeiras e o objetivo é nunca terem lucro, portanto reinvestirem em tudo para os voluntários e para as pessoas da comunidade, e isso é uma coisa que nós não estávamos a ter contacto com isto com a nossa vida enquanto portugueses em Lisboa, por exemplo, e lá tivemos. E temos bons amigos que fizemos nessa comunidade que são suecos e que nunca foram fechados para nós. E, portanto, acho que foi uma surpresa deliciosa. Foi esta sensação de que ainda agora eu a sinto, que é, eu posso viver em todo o lado do mundo e o ano que eu passei ali, eu posso regressar e sentir-me em casa. E isso é o que todos os meus amigos que, entretanto, também neste segundo ano do mestrado acabaram por sair, alguns também ficaram em Jönköping e têm ido lá, aqui e ali também por causa da tese. Todos descrevem esta sensação de voltarem e sentirem-se em casa, da cidade que está igual, porque os alunos mudam muito, mas depois estas comunidades já abarcam pessoas que não são alunas, que estão lá a trabalhar, que estão lá a fazer vida, alguns imigrantes, mas muitos suecos que são dali e que vivem ali,
e portanto há uma sensação de que a cidade vai mudando de ano académico para ano académico, mas a existência desta comunidade âncora quase mantém-se e isso é uma das coisas mais deliciosa a palavra que me ocorre para descrever este sítio que eu encontrei no sul da Suécia, esta cidade com nomes Incrível. Incrível, Luís. Olha, obrigada por partilhares também, porque acho que é essencial também para quem nos vai ver e nos está a ver, acho que é uma perspectiva bastante interessante, porque lá está, eu acho que os portugueses têm uma ideia pré-formada de muita coisa antes de saírem daqui, portanto acho que sim, que os jovens irem expandir estes horizontes e saberem que podem encontrar coisas positivas em vez de irem a pensar no pior, tu transmitiste-nos aqui uma mensagem bastante interessante. Não, acho que a comunidade portuguesa, obviamente, vai ser um apoio para muita gente, em qualquer lado, para que vão, certamente, certamente. Mas depois estes momentos de interação e contacto com, com os locais também são importantes. E uma das coisas que eu já tinha sentido, porque eu sendo do Porto, vivi em Lisboa durante algum tempo, e era uma das coisas que eu às vezes sentia que eu estava em Lisboa para trabalhar, mas depois a minha família e os amigos também, a maior parte estavam no Porto, portanto a minha ligação a Lisboa ou àquele espaço que eu habitava não se desenrolava a 100%, e acho que no estrangeiro pode acontecer a mesma coisa. Nós podemos socorrer dos nossos semelhantes, portanto se calhar em Lisboa é verdade, se calhar a dada altura dei-me melhor com pessoas que também eram do Porto e que estavam a viver o mesmo, portanto também vamos encontrar a comunidade, mas esta questão de encontrar uma área da qual gostemos e o trabalho voluntário, quando há capacidade e espaço mental, de tempo, financeiro também, para dedicar, por exemplo, a um voluntariado, eu acho que também é uma excelente forma de nos integrarmos e às vezes encontramos sítios surpreendentes, sim. E surpresas bonitas, claro. Ok, Luísa. Então, e como é que foi o processo? Tu ainda há pouco falavas que Leuven é uma cidade muito para estudantes, e desta dinâmica do teu namorado ser trabalhador, tu ainda seres considerada estudante. E é uma cidade pronto, marcada pela vida académica. Como é que foi este processo de encontrar casa? Foi relativamente fácil? Como é que vocês, fiquei curiosa pela questão pronto, o teu namorado ser trabalhador e tu ser estudante, como é que isto É muito resultou? difícil e é uma surpresa para algumas pessoas. Então, Leuven é uma cidade que está, no fundo, dentro de um círculo e o campus da universidade está espalhado dentro e fora do círculo de Leuven. Isto, pelo que eu percebi, não fiz o fact-checking destas informações, na altura, no início, naquelas apresentações iniciais de bem-vindo aos novos alunos e não sei o quê, uma das coisas que diziam é que a cidade duplica o número de habitantes com a chegada dos estudantes. E aqui falamos de estudantes belgas também, que vêm cá e que estudam em neerlandês, como os alunos internacionais que vêm para cá e que estudam em inglês. E, portanto, o mercado de habitação aqui é muito marcado por estes contratos de habitação muito curtos, às vezes de um semestre ou de um ano, e os contratos são da KU Leuven, portanto os dois contratos que assinei até agora eram da KU Leuven, portanto no limite, se eu precisasse de apoio jurídico ou alguma coisa em relação àqueles contratos, eu posso recorrer à universidade. Ok. Mas na maior parte, primeiro, para estarem duas pessoas num sítio, para duas pessoas poderem estar registadas nessa morada, eu acho que são 17 metros quadrados que o sítio tem de ter no total para aceitarem duas pessoas. Depois também há senhorios que não querem duas pessoas, não querem nem dois amigos, nem um casal, não querem, portanto, quando chegamos à fase de ver a casa e dizer, mas aceitam casais, aceitam duas pessoas, não. Portanto, logo aí há uma parte, as residências universitárias já estavam vedadas, porque eu sou estudante, mas o João não é. Depois, portanto, logo aí já estava vedado. Depois, a questão de um não ser estudante. Portanto, sermos dois, de ser estudante e depois estar disponível para. Inicialmente, nós só queríamos 6 meses porque não sabíamos como é que ia ser.
Esse foi outro problema. Depois, obviamente, estar mobilado, que para estudantes é muito comum que esteja mobilado, mas se cairmos num contrato fora dos contratos da KU Leuven, provavelmente a casa está completamente vazia, portanto, isso envolve um investimento muito maior do Muito que. maior. E portanto fomos assim. Primeiro ficámos 15 dias num sítio, depois estivemos a fazer house sitting e pet sitting através de um contrato que só eu é que assinei enquanto estudante, um contrato da KU Leuven. Portanto, ficámos a tomar conta de uma casa enquanto as duas pessoas que lá moravam iam passar uns meses fora por causa dos estudos do doutoramento. Portanto, quer dizer, fomos assim aos bocadinhos, tentando encontramos Soluções. aqui um contrato da universidade, mas permite que só uma pessoa seja estudante. Portanto, até agora, até setembro, vamos estar aqui, mas em setembro eu também deixo de ser estudante, considerada estudante pela KU Leuven, e portanto vamos ter que encontrar outra coisa. Eles têm aqui em Leuven estes contratos do 369, que pagamos 3 rendas de caução e se quebrarmos o contrato antes dos 3 anos, perdemos as 3 rendas, se quebrarmos antes dos 6 anos, perdemos 2 rendas e se quebrarmos antes dos 9 anos, perdemos uma renda. E nós não... Esse horizonte de tempo ainda não está muito nas nossas cabeças, nos nossos corações, portanto ainda não estamos prontos para embarcar num contrato destes. Ok, Luísa. Em Bruxelas é muito diferente, porque o mercado é maior, há muito mais gente a movimentar-se, não só estudantes ou não tanto estudantes, e portanto talvez lá seja um bocadinho mais fácil, até mais barato, vou dizer, posso arriscar um bocadinho mais barato. Ok, Luísa, mas eu só não percebi uma coisa. Vocês neste momento estão numa casa alugada? Sim, numa casa. Estamos a um contrato de arrendamento que lá está associado ao facto de eu ser estudante. Sim. Ok, pois tem essa. Mas aí não há problema pelo teu namorado ser trabalhador, certo? Não, pronto, foi na pesquisa quando esta apareceu, não há problema porque as pessoas que estavam aqui antes, a quem estamos a subarrendar, na verdade, estavam na mesma situação, portanto. Ok, ótimo. Tem que ser já, temos que fechar. Exato, ok. Então, Luísa, falando agora de todo este processo, de encontrar casa, tudo o que vocês, da forma como têm que comunicar e etc., pergunte, sentiste alguma dificuldade com a língua? Ou seja, isso impediu a tua integração depois no dia a dia, ao nível do trabalho e não só? Não, de todo. É o inglês, até início é um bocadinho aquela ideia da imigração e de aprender uma nova língua, ou de melhorar uma nova língua. Ficamos um bocadinho para trás nessa parte, porque nós gostamos e já falamos algumas línguas, mas não chegamos a falar sueco e não falamos neerlandês, e como à partida podemos vir a deixar Leuven e esta região, provavelmente eu vou voltar a abraçar o meu francês. Ok, ótimo. Um bocadinho enferrujado, mas a maior parte da vida é possível fazer em inglês. É engraçado, na Suécia também passámos lá um ano, não sentimos falta do sueco, claro que aquelas interações do dia-a-dia, ir ao supermercado e tudo, já fazíamos à vontade, a conversa simples com a pessoa que está a trabalhar na caixa, sueco, já conseguíamos não ter que usar o Google Translator com as imagens para perceber o que é que dizia, e isso é uma fase engraçada para mim do processo de imigração, que é quando começamos a estar confortáveis com a língua, mesmo que não entendamos, estamos confortável com o que é uma evolução. E é bom, é um sítio confortável, desafiante, portanto é ali um meio termo que eu estava a gostar. Claro que se quiser estar na Suécia precisávamos de aprender a falar sueco, isso temos a certeza. Aqui estamos mais a trabalhar em inglês e a gerir a nossa vida em inglês, também porque é uma cidade muito estudantil, também é mais fácil. É diferente, exato. Ok, Luísa. Então, não querendo roubar-te
o guião, mas uma coisa Sem engraçada problema. em relação à língua, e ainda agora tivemos aqui os nossos amigos que fizemos na Suécia visitar-nos cá em Leuven e tivemos esta conversa outra vez, foi, eu estava à procura de comprar uma bicicleta e encontrava imensos anúncios no marketplace e em segunda mão e eu mandava mensagens e ninguém me respondia. E depois comentei com um amigo que me estava a dizer, um alemão que estava a dizer, olha, eu comprei, foi fácil, foi super barato. E disse, pá, eu estou a mandar imensas mensagens e ninguém me responde. E ele, estás a mandar as mensagens em inglês? E eu, sim, porque o Messenger tem, tem lá o botão. A tradução? E ele disse, não mandes em inglês, manda em sueco, dizes, eu não falo sueco, mas eu posso traduzir, ainda está disponível, né? Portanto, assim que eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a responder. E é muito engraçado, porque Esses pequenos truques. pode ajudar. E ele disse-me, 100% aprendi isto no Reddit. Havia alguém no Reddit a falar sobre isto e, portanto, eu segui esse conselho e resultou para mim. E quando ele me contou, também resultou para mim. Portanto, Curioso, curioso. Olha, obrigada, Luísa. É uma curiosidade bastante interessante. Nós aqui depois também temos uma pergunta sobre isso, sobre algumas curiosidades, mas agora fiquei também, o que me leva também à próxima pergunta. Estou sempre aqui a ver a minha cábula, mas fez-me todo o sentido a parte em que tu falaste das interações no supermercado, etc. Nós agora passamos para um assunto que gera sempre muita curiosidade para quem principalmente pensa em migrar, que é o dinheiro. Como é que tu podes dizer-nos, ou seja, tu já tens algumas experiências ao nível de supermercado, transportes, eventualmente rendas. Tu podes dar alguns exemplos da vida neste aspecto, tanto na Bélgica como na Suécia, se nos consegues trazer assim alguns? sim, as últimas vezes que olhámos para os nossos orçamentos dos últimos 2 anos, para nós é muito claro, estamos a gastar mais em casa do que gastávamos na Suécia, em ano shopping, mas a gastar muito menos em supermercado. Essa é uma questão. Depois é o facto de, entre cidades, as coisas mudarem. Eu sinto que, por exemplo, na Suécia, a realidade é, sem dúvida, só aplicada, a realidade que nós conhecemos é aplicada em anos, porque mesmo o supermercado, por exemplo, em Estocolmo, quando visitávamos, sentíamos que era um bocadinho mais caro, por isso. Isso depois também depende muito da forma como o governo gere o sistema de preços, que na Suécia é muito específico também. Aqui, não estando em Bruxelas, estando numa cidade mais pequena, por exemplo, com a realidade do sistema académico, acabamos por sentir que é possível que as casas sejam mais baratas em Bruxelas que na cidade mais pequena, portanto, estas coisas mudam muito. Mas sim, portanto, olhando para a nossa vida, aqui estamos a pagar mais de casa, mas muito menos no supermercado. Por outro lado, como os preços de jantar fora, ou comer fora, ou beber qualquer coisa fora, não são tão proibitivos, vamos nós, se calhar, a ir mais vezes do que íamos na Suécia. Portanto, no final, se calhar, gastamos até um bocadinho mais, apesar de ser mais barato. Portanto, depois Mas vão mais vezes. do estilo de cada um, exatamente. Depois depende muito do estilo de vida de cada um e pronto, do que nos rodeia e das vontades, sim. Ok. Pode dizer, tipo, não posso dizer taxativamente, a Suécia é mais cara, Bruxelas é mais barata, Lisboa é mais cara de todos. Não posso. Exato. Em algumas coisas, devo dizer que sim, o estilo de vida em Lisboa está a subir muito e subiu muito nos anos em que eu lá vivi e, portanto, por exemplo, a casa na Suécia, como eu já disse, era mais barata do que as hipóteses que nos estavam a aparecer. Portanto, Exato, claro. Há diferenças assim que tu consegues logo à cabeça dizer que são fulcrais. sim, E, sim, e sim. relativamente aos transportes, Luísa, tu notas diferença também de ser mais barato num sítio ou noutro ou até mais caro? Ou é alguma coisa que não notas assim? Essa é outra questão que também depende da cidade. Por exemplo, os transportes públicos em Ian Shopping, na cidade onde nós estávamos, são muito caros. Em comparação com o que encontramos em Gotemburgo, em Estocolmo ou em Malmo ou noutras cidades suecas. E depois isso tem a ver, a gestão é municipal e não é governo central, portanto, Certo. claro, há diferenças, certamente, mas
Por exemplo, se calhar em Lisboa, porque eu trabalhava horas menos recomendadas, digamos assim, eu estava muito dependente do carro, é uma coisa, são gastos que eu agora não tenho cá, mas, por exemplo, eu posso dizer que enquanto estudante internacional, ou enquanto estudante na Suécia, a andar de transporte público, em shopping eu não tinha acesso a desconto. Podia comprar o passe, mas não havia assim um desconto de maior por ser estudante. E aqui eu paguei, eu não quero mentir, dizer 20 euros, mas eu não sei se não foi menos. Eu acho que foram 18 euros por um passe para o ano inteiro. Pois, é uma diferença. Exato. Ok, Luísa. Ser estudante, lá está, por ser estudante. Depois paguei 6 euros para ter o cartão e ele está válido até setembro. E eu, na Suécia, para andar de autocarro, como eu vivia muito no centro, não precisava ter o passe, mas se eu comprasse 2 viagens, eu acho que era 3 euros, 3, 4 euros. Ok. Cada viagem. Portanto, um bocadinho. Certo, sim, sim, sim. Ok. Oh, Luísa, já agora diz-me uma coisa. Tu tens alguma ideia, se nos conseguires responder, claro, se os salários neste momento são mais, neste momento, ou pelo menos daquela experiência que tu tiveste, são mais altos na Suécia ou na Bélgica? Como imigrante, na Suécia, neste momento, do que eu entendo, estava um problema com os pedidos ou os vistos para poder ficar lá a trabalhar. Eu tenho-me concentrado um bocadinho mais na situação dos estudantes internacionais que são de fora da União Europeia, porque era o meu projeto inicial, a minha tese, mas o governo definiu um valor mínimo que um imigrante tem de ganhar ao ano. O que está a acontecer é que têm de encontrar um trabalho que pague o suficiente para que o visto lhes seja concedido. E isto está a fazer com que os salários tenham forçosamente de subir ou as pessoas acabam por não poder ficar no país. Mas isto é o que eu sei neste momento sobre a situação enquanto imigrantes fora da União Europeia na Suécia. Acredito também como é noutra moeda, causa também aqui algumas diferenças. Na Suécia ainda é tudo ainda e vai manter-se à partida com coroas suecas, portanto também diferente nesse sentido, ok. E há alguma coisa que tu notes assim, coisas de supermercado, até algo simples, que tu notes do género? Há uma diferença gigante entre isto, entre o país onde eu estou, ou onde eu estive, e Portugal. Há alguma coisa assim fulcral? Em Portugal já não sei, pronto, mas entre a Bélgica e a Suécia o preço dos iogurtes é uma coisa. Ok, ok. Parece simples, mas é alguma coisa. Muita, muita diferença mesmo, muita diferença. Não sei explicar porque eu também ainda não fui procurar, mas sim. Ok, ok, obrigada, Luísa. Sim, isto foi só uma curiosidade também, porque nós já tivemos aqui convidados a dizer coisas como a cerveja, o café e etc., que notam diferenças muito grandes e acabam de comparar. Sim, não, o café também, sim. Pois, ok. Mas de ir ao supermercado na Suécia, em shopping e aqui, os iogurtes acho que é a coisa mais diferente, sim. Mais chocante. Ok, ok, Luísa. Então, e no caso de continuares agora como freelancer, tu explicaste que estás ligada a Portugal. Eu sei que tu que também já procuraste o balcão do imigrante para saber um bocadinho mais sobre isto. Tu achas que é fácil gerir esta questão fiscal ou ainda estás a tentar perceber como é que funciona? Ainda estou a tentar perceber. Eu na Suécia também, eu trabalhei, fui contratada pela universidade também para fazer alguns trabalhos relacionados com comunicação. Comunicação, mediar conversas, entrevistas, também falar responder a perguntas de futuros estudantes e, portanto, também acabei por entrar um bocadinho no sistema sueco e
depois de ter o person number, que é o que eles só nos dão se nós quisermos ficar lá mais do que um ano, depois de ter este número, muitas coisas se desbloqueiam para nós. E na cidade onde eu estava era relativamente fácil ir ao sistema, como é que eu ia dizer aquilo? Era a TVerket, que era o sítio onde se podiam tirar estas dúvidas e onde as pessoas nos podiam ajudar. Ok. Simples, toda a gente falava inglês, foi fácil falar das coisas. Até como curiosidade, uma das coisas que recebi quase logo foi o kit para fazer um autoteste ao HPV e depois ser logo chamada para ir tomar a vacina do HPV de forma completamente gratuita. Incrível. Rapidamente me senti de alguma forma dentro do sistema e já de certa forma protegida e a saber identificar onde tinha de me dirigir. Agora que tinha o meu passion number, já me diziam: se tiveres problemas de saúde, podes ir a esta morada e este é o teu centro de saúde. Pronto. Mas isto tudo enquanto estudante, lá está. Não sei se tivesse entrado como trabalhadora, se podiam ser diferentes. Seria igual, exato. Quero sublinhar que esta é a minha experiência enquanto estudante. Portanto, depois também tive que pedir uma declaração, também foi muito fácil, uma declaração em relação aos impostos, porque obviamente eu não ia pagar impostos, os valores que me estavam a ser pagos eram baixíssimos, até pagaram em vouchers, havia a pessoa a pagarem em vouchers para gastar no supermercado, por exemplo. Portanto, coisa como estudante, era um trabalho como estudante para a universidade, portanto muito, muito diferente. Mas depois de ter aquele número, parecia-me relativamente fácil que as coisas se orientassem, mas eventualmente vou ter que transferir a minha atividade fiscal para cá, porque não quero brincar com estes senhores em termos de pagamento de impostos. Exato. E portanto, excelente iniciativa. Vou precisar de algum apoio. O meu colega de trabalho, que também não é belga, que me estava a falar disto, portanto, como é um contrato de trabalho, mas vai ser de prestação de serviço, portanto, vou no fundo trabalhar como freelancer na mesma para uma empresa específica que não está na Bélgica. E ele o que disse foi: vais ter de contratar um contabilista 100%, porque aqui não se faz nada sem isso, e portanto posso recomendar algum, tive uma má experiência, tive uma boa experiência, posso recomendar o que tive uma boa experiência, mas é muito importante que arranjes alguém que perceba disso, e portanto neste momento este é o meu medo ou o meu receio atual, é esta burocracia que se diz muito que os belgas são exímios na burocracia, no sentido em que há muita. Ok, obrigada por partilhar, sim. Eu também tenho mais. Mas sim, sem dúvida vai ter que passar por contratar alguém que me ajude com isso. Ok. Então, passando aqui à parte da integração, já falámos um bocadinho. Eu tenho aqui uma questão que é: se tens encontrado muitos portugueses por aí ou pela Suécia, achas que é uma comunidade muito visível? Visível é mais aqui, se calhar pela tal proximidade geográfica que eu falava. Rapidamente apareceu um grupo no WhatsApp com mais de 100 portugueses em Leuven. Noto que há muitos que também vêm a fazer Erasmus cá e, portanto, acaba por ser uma comunidade muito ligada aos estudantes na mesma. Incrível. Mas sim, aqui em Leuven acho que há 2 restaurantes portugueses, portanto, logo aí, quando há um restaurante, quando há uma barraquinha, que também aqui aos sábados vem um rapaz que vive em Eindhoven, que tem uma banquinha que tem rissóis e croquetes e superboc e pastéis de nata, e vem sempre aos sábados aqui. Portanto, quando há estes locais físicos, não é, de encontro, a comunidade parece que é mais visível. E na Suécia se calhar era um bocadinho mais difícil de encontrar, mas como digo, não é que a comunidade não exista ou que não seja ativa, só que é um país tão disperso que eu acho que depois acaba por ser mais difícil. Não, ainda no outro dia estávamos no supermercado e
como somos os dois portugueses, eu e o meu namorado a falar português e veio um senhor meter connosco, a falar português connosco também. Portanto, Engraçado. é mais fácil e nota-se perfeitamente que estar na rua aqui ou em Bruxelas ouve-se muito mais o português do que na Suécia se Da ouvia. Suécia. Exato. O Duarte disse-nos mais ou menos as mesmas coisas, Luísa. Portanto, faz sentido e a vossa experiência acaba por ser um bocadinho idêntica nesse aspecto. E eu E e do que é que tu. nós e o Eduardo conhecemos um bocadinho nessa busca por algum encontro com a comunidade, não é? Porque eu ia mudar-me para a cidade onde ele estava a viver e, portanto, veio naturalmente esse contacto e foi assim que nos conhecemos. Portanto, sem dúvida que esta Exato. da comunidade e destes sítios onde nos possamos encontrar, no nosso caso foi o LinkedIn, mas Claro, mas há inúmeras formas, a verdade é esta, e há sempre um português, não é? é isso, exatamente é isso. Ok, Luísa. Então, e agora, o que é que tu gostas mais de viver na Bélgica? Para já, pronto, depois de um ano na Suécia, um país gigante, está a ser muito, muito bom sentir que estamos a um comboio ou a um autocarro de distância. E, portanto, isso Ótimo. está a ser muito bom sentir. Na Suécia, o que sentíamos a da altura é que o esforço para visitar outras cidades, viajar para outras cidades, era um bocadinho maior, porque o país é muito grande. E aqui, no outro dia, apanhámos um autocarro para Amsterdão. Quando eu vi quanto tempo é que ia demorar, bom, depois o trânsito demorou um bocadinho mais, mas quando vi o tempo que ia demorar, demorava menos do que o caminho que eu costumava fazer entre Porto e Lisboa, correr de expressos. Portanto, Meu Deus, exato. sentir que estamos mesmo aqui a um passinho da costa, ligação ao mar que eu tenho, que é forte em mim, enquanto matosinhense. Estamos aqui pertinho, podemos ir, fomos a Bruges este fim de semana, já fomos a Amsterdão, estamos a 2 horas e meia de Paris, mais ou menos, portanto esta sensação de que estamos aqui perto tem sido boa de viver. Ótimo, ótimo, Liz. E obrigada por partilhares isso. Acredito que lá está o considerado centro da Europa, pode assim dizer-se. É uma vantagem para muita gente, até para outras pessoas que já tivemos nesta rubrica. Toda a gente acaba por falar muito desse ponto que falaste como um ponto o mais positivo, no fundo. Acredito que haja muitas coisas. Diárias também são boas, não temos nada de todo, estamos muito felizes, sim. Ok, pois eu ia dizer, acredito que haja muitas coisas que tu acabas por sentir saudades de Portugal, mas há muita coisa boa que acaba, se calhar, por compensar essas faltas, no Sim. fundo. Ok, Luísa, então ainda tiveste aqui algum momento em que ficaste surpreendida com alguma coisa típica dos países, do género uma multa inesperada, um costume estranho, gorjetas, horários de refeições, o comércio, qualquer coisa? Bom, uma coisa que posso dizer, por exemplo, na Suécia, a questão do fumo, eu não sou fumadora, mas não se sente cheiro a cigarro na rua. Eles depois têm outras soluções para isto, que não são necessariamente mais saudáveis. Não estou a sugerir a ninguém que Claro. mas sim, eu tinha uma amiga que fumava, estávamos na faculdade e ela tinha de não pode sequer fumar na rua da faculdade, tinha de ir para outra rua atrás, para um círculo específico de fumadores, mesmo, portanto, mesmo estando ao ar livre, era uma coisa muito específica. Isso acho que ah, para mim é positivo, é um choque na mesma, por muito seja positivo, Exato. é um choque positivo. Associado a este produto, não é? Temos também o consumo de álcool, que na Suécia é feito de forma diferente. O Estado tem um monopólio da venda de álcool e, portanto, eles têm lojas específicas onde se pode comprar álcool. Nos supermercados, apenas cervejas até 5% de álcool, portanto, as chamadas light beers. E depois tudo o resto é feito nestas lojas específicas que são do Estado. E atrelado a isto, quando vim para a Bélgica, isto quer dizer que também poder servir álcool, ter uma licença para servir álcool, mesmo em restaurantes, é caro. E portanto há restaurantes que simplesmente não servem álcool. Além
disso, porque a licença é um investimento grande. E depois, quando vim para Leuven, descobri que na minha faculdade há um bar que vende muito baratas, devo dizer, a partir do meio-dia pode-se dentro da faculdade. Sério. Aí então é o choque, é mesmo a noite e o dia, não é? Não tem nada a ver, num lado Literalmente. é um consumo muito contido e muito... Não, e atenção, isto é uma forma deles lidar com o problema do álcool e eu não posso mesmo tecer comentários sobre se é positivo ou negativo. Não vou entrar por aí. É o sistema deles e pronto. E depois aqui, quer dizer, até se entrarmos numa loja, é uma loja que vende tudo e mais alguma coisa que existe aqui, nos Países Baixos, também vende álcool lá. É muito, muito, muito. É uma diferença enorme. Ok, Luísa. Portugal, Suécia e depois Bélgica foi assim um comboinho de choques engraçados neste sentido. Ok, e vais continuar a descobrir muito mais coisas, com certeza. Então, Luísa, fala-se muito que a Bélgica, e tu já referiste algumas vezes, é o coração da Europa e ligada às instituições europeias, como falávamos. Sentes que esse ambiente internacional, e acabaste por dizer que isso te acaba por favorecer, mas principalmente na tua profissão, achas que é essencial? Sim, sim. O ambiente é um ambiente internacional, o mercado, no caso do jornalismo, também é maior e, portanto, acaba por haver mais oportunidades e, se calhar, é mais fácil, por exemplo, entrarmos no LinkedIn Jobs e aparecerem lá listadas vagas para redações de renome aqui, não é? Eu acho que o mercado em Portugal do jornalismo é mais pequeno e, portanto, também um bocadinho mais fechado. Para mim, mesmo para eu trabalhar na SIC, a minha porta de entrada foi um estágio, portanto, aqui sinto que há mais portas, há mais janelas, há mais pontos de entrada, e um deles sendo uma convocação aberta para estamos à procura de um jornalista para cobrir isto, este é o salário e há o botãozinho a dizer candidatar-me e, portanto, nesse sentido acho que foi importante conseguir ter algumas entrevistas de emprego, mas só o facto de haver as entrevistas de emprego e de ser chamada para os processos e de estar em contato com isso foi inspirador e também nos incentivou a ficarmos cá para além dos 6 meses, sem dúvida. Ok, Luísa, olha, obrigada também por partilhares isso, porque eu acho que as pessoas, a principal coisa que se vão lembrar da Bélgica é sempre esta parte de estarem no coração da Europa e de ter todas estas instituições, e daí também termos vários portugueses por lá, e algumas pessoas já chegaram a comentar que estavam num país, tal como tu estiveste na Suécia, e pensaram mudar-se para a Bélgica precisamente por causa destas Uhum. oportunidades. E a Bélgica também tem uma reputação, e há pouco te confirmaste isto da burocracia, que passa tudo por 50.000 processos de burocracias e papeladas. Tendo a Bélgica as diferentes regiões, a flamenga e a francófona, tu já sentiste esta complexidade na prática? Sim, agora estou nesse processo, não é? De começar a sentir isso. Mesmo a questão dos registros, lá está, a imigração à boleia dos estudos, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais fácil. Não estava à espera. Então, por exemplo, se eu não tivesse vindo estudar, se eu viesse só como freelancer, não era fácil registrar-me aqui e não era barato, porque iria envolver traduzir muitos documentos oficiais e e tem que ser traduções, tem que ser em papel também, algumas coisas, portanto não ia ser fácil. E isso foi uma surpresa, porque estando na União Europeia, sendo cidadã da União Europeia, não esperava que me fosse valer de tanto visto como estudante internacional, assim. Achava que não era tão difícil, acho eu. Mas sim, depois temos estas questões todas, porque neste momento eu estou registada no município de Leuven, que é a região flamenga, como tu mencionaste. Depois também, se for para Bruxelas, provavelmente vou estar noutro sistema e vou ter que repetir. Passar por todo o processo.
estão ligadas ao Estado, não é? Há de haver um certo, imagino eu, um certo centralismo em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o meu cartão de residente, acredito que eu vá usar o mesmo cartão de residente se me mudar para a Valónia, não é? Para a parte francófona, ou se mudar para Bruxelas, ou até para as regiões onde falam alemão. Portanto, acredito que seja o mesmo cartão, mas depois cada região tem o seu esquema. Isso também foi uma coisa que eu não sabia, não estava tão a par de que um país tão pequeno era tão complexo em termos de governabilidade. Isso também acho que acabamos por estar um bocadinho mais protegidos, não temos tanto acesso a esta parte, porque lá está, as notícias que vêm da Bélgica estão relacionadas com Bruxelas, estão relacionadas com a União Europeia, não estão necessariamente relacionadas com o primeiro-ministro belga, não é? É diferente, acho que é diferente depois estando cá. Eu também estava a fazer um curso na universidade que é sobre introdução à política belga para alunos incoming exchange students, portanto para alunos que venham fazer cá estes períodos de estudo mais curtos. E sempre que eu dizia a algum belga que estava a estudar isso, eles abriam-me assim muitos olhos e foge disso, porque essa cadeira deve ser horrível, porque eu sou belga e isto é complexo para mim, portanto eu nem imagino como mas também acabei por aprender coisas que não tinha, da qual não tinha conhecimento e portanto também fiquei surpreendida com algumas coisas. Ok, claro. Pois é, todo um processo, lá está. As pessoas quando vão para emigrar, seja para que país for, acho que têm que ter muito presente que os desafios, há muitos desafios, claro, emocionalmente, e depois esta parte também acredito que devemos ser connosco na chegada ao país, não é? Sim, sim. Luísa, nós estamos quase a terminar e temos aqui algumas perguntas para fechar sobre os planos futuros. E acredito que seja difícil ainda tu poderes responder, mas de certeza que tens uma opinião. E a pergunta é se tu pensas regressar a Portugal algum dia. Sim, sim, sim. Claro que sim. Não sei quando, mas sim, acho que sim. Acho que sim. Imaginas-te um dia a viver em Portugal, mesmo que seja mais tarde. Novamente, neste caso. Sim, imagino. Mas também se me perguntarem se me imagino a viver na China, cá também imagino. Portanto, não sei. Está tudo certo, exatamente. Ok, Luísa. E se tu tivesses de descrever a tua experiência ao nível da imigração, embora, pronto, enquanto estudante, mas também já enquanto Hum, trabalhador, de uma maneira ou de outra, em 3 palavras, quais é que tu escolhias? eu diria curiosidade, depois também muito associado meu, a este meu lado de, enquanto estudante internacional, horizonte, e, e uma mais simples que é desafio, sim, sim. Ok, ok, obrigada, Luísa, muito bem resumido. E o que é que tu dirias a alguém que está na dúvida entre ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora? Ok, bom, o meu mote, como eu já tinha dito, tinha sido se correr mal, já correu bem. Portanto, acho que tenho que me manter fiel à frase que me orientou neste processo e no processo das decisões que fui tomando. Sim, e que tentar já é espetacular e que o que é falha e o que é sucesso somos nós que definimos, não pode ser mais ninguém à nossa volta. Portanto, que se estão com essa dúvida, se calhar é porque aí há um bichinho que está a começar a sussurrar e que pode ser ouvido e que faz sentido ser ouvido. Se correr bem ou menos bem, já valeu a pena, certamente. Incrível, Luísa. É verdade que todos os convidados que nós tivemos aqui até agora, provavelmente os que tinham a dizer mal, se calhar não iriam aceitar falar nesta rubrica. A verdade também é essa, mas toda a gente diz. Há aqui um viés, eh, é possível que haja aqui um viés, mas sim. Exato, exato. Normalmente toda a gente. Nós já tivemos pessoas em que houve experiências que correram mal, mas depois tentaram novamente ir para outro país e depois até vieram à rubrica e já nos disseram se realmente vale a pena quando as coisas fazem sentido e é aquilo que nós queremos e tal, e há alguma coisa a dizer para nós irmos. Acho que toda a gente diz que ninguém quase se arrependeu até agora. Sim, Portanto, é isso. obrigada, Luísa.
E, olha, foi um gosto ter-te connosco. E vamos fazer-te uma oferta também para te agradecer aqui o teu tempo, que é a nossa comunidade Balcão Mais, que também te vai ser útil nesta fase. No fundo, isto é um programa do Balcão de Imigrante, dá acesso a descontos, atendimento prioritário, eventos gratuitos, muita informação exclusiva. Tu tens uma área de cliente em que vais encontrar informações e vídeos sobre fiscalidade, sobre um monte de coisas, serviços administrativos, pequenas coisas que tens que tratar que às vezes nem sabes. E nós partilhamos bastante informação sobre isto e muitas outras vantagens que depois também podemos ir falando. E se tu Muito tiveres útil. dúvidas. Informação. Exato. Sim. Exato, exato. Pronto, e esta comunidade, o objetivo é mesmo juntar os portugueses e também que as pessoas possam falar entre elas uma espécie de fórum. Portanto, na tua área de cliente também vais ter sempre alguém disponível para te ajudar. Portanto, isto é uma oferta vitalícia. Eu depois faço-te chegar. E queria-te agradecer mais uma vez por partilhares a tua história connosco e para quem nos está a ver, fiquem atentos porque vamos partilhando mais episódios e mais histórias por aqui nesta rubrica. Luísa, passo-te a palavra se te quiseres despedir. Não, muito obrigada pelo interesse também nesta história, um tanto quanto acidentada, mas muito, muito feliz e obrigada por me terem ouvido, sim. Olha, Luísa, muito obrigada e até à próxima. Cruzamos-nos, entretanto, se calhar até já noutro país, talvez na China, como dizias, nunca se sabe. Bem, pai, estou a brincar, ok? Obrigada, Luísa, até à próxima. Até à próxima, um beijinho.